Jesus fez uma predição dizendo que alguns que viveram no primeiro século não passariam pela morte sem antes ver a sua segunda vinda ou o seu reino de glória. O problema é que todos que viveram no primeiro século já morreram e Jesus ainda não voltou. Como interpretar essa profecia? Olá, eu me chamo Paulo Roberto, seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras. Hoje vamos interpretar o texto que está em Lucas capítulo 9, verso 27. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho de notificações, deixe também um like e no final faça algum comentário, pois nós queremos saber qual a sua opinião sobre o assunto tratado. Vamos lá, Lucas capítulo 9, verso 27. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Essa foi a profecia de Jesus. E como todos sabemos, todas aquelas pessoas já morreram. E Jesus não voltou. Como é que nós entendemos isso? É simples de interpretar. Jesus de fato fez uma profecia falando sobre a sua segunda vinda, falando sobre o seu reino de glória, e alguns dos que ali se encontravam veriam esse reino de glória. Quando você lê os versos seguintes, você percebe que aconteceu algo interessante, que foi a transfiguração. Eu vou ler aqui para você alguns versos, a partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. E a cena então segue. Ou seja, Jesus falou que alguns veriam o seu reino de glória e os versos seguintes mostram que aconteceu o episódio da transfiguração, que é, na verdade, a representação da segunda vinda de Jesus, a representação do seu reino de glória, só que em miniatura. É uma representação em miniatura. E ali então estavam 3 discípulos, cumprindo-se a profecia. Ele falou que alguns dos que ali estavam entre os discípulos, de fato, Pedro, João e Tiago, foram discípulos que viram essa representação da segunda vinda de Jesus. Portanto, Jesus fez a profecia e ela se cumpriu alguns dias depois no Monte da Transfiguração. Agora é interessante porque ali aparecem Moisés e Elias. E o que eles fazem na cena? Eles representam algo relacionado à segunda vinda. Moisés, por exemplo, morreu, mas foi ressuscitado. Tanto é que ele aparece aqui na cena de Lucas, capítulo 9. Moisés, portanto, representa os salvos que morreram e que irão ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Agora, nós temos também Elias. E Elias, você conhece a história, Elias não morreu, ele foi levado vivo para os céus. E Elias representa os salvos que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus e que não passarão pela morte. Serão apenas transformados. E esses detalhes nós temos em 1 Tessalonicenses 4, 1 aos Coríntios 15, João 5, verso 28 e 29 e assim por diante. Assim, a transfiguração é uma representação, uma miniatura do reino da glória, da segunda vinda de Cristo. Portanto, não há nenhuma dificuldade nessa passagem se entendermos que ela se cumpriu exatamente ali no Monte da Transfiguração. E não se esqueça, ler é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental. Até a próxima!